Olá. Então, hoje, né, eu sou Helena, né? Como já faz umas 2 semanas que eu não tenho gravado, por algumas razões pessoais. E hoje, então, eu voltei, gostaria muito de continuar falando com vocês, né? Nesse evangelho do quinto domingo do tempo comum. Jesus disse aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insonso, com que salgaremos? E é exatamente isso, né? Com que nós vamos salgar se não pomos sal? Como é ruim, né? Assim, árduo até, né? Dizer isso. Se vamos fazer um frango, né? Super maravilhoso, bem assado, aquele frango moreninho, né? Que você olha assim, nossa, dá água na boca, como diz os mineiros, né? Não sei se todo mundo diz isso, mas pelo menos na minha terra eu ouvia sempre isso. E depois, na hora que você vai comer aquilo tá aguado, insonso, estranho, né? Ai, que treco engraçado. Parece que falta alguma coisa. Aí você acaba assim olhando de um lado, olhando de outro. O que será que falta, né? Para esse frango ficar gostoso. Ele tá todo maravilhoso, mas falta alguma coisa, né? Você faz uma feijoada, que é uma coisa assim que todo mundo gosta, né? Todo brasileiro gosta de uma feijoada, né? Principalmente uma feijoada bem feita. Todo mundo chega, nossa, feijoada, vamos lá, feijoada, nossa, na casa da minha mãe vai ter feijoada. Então vamos, né? Convida os parentes, convida os primos, né? Chega lá, você serve, né? Aquele prato, aquela couve que tá brilhando, aquele arroz que nem se fala, né? Que arroz, né? Aquela farofa super gostosa, maravilhosa. E aí, quando você vai que leva a primeira colherada, ó, que treco mais estranho. Tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que é, mas falta alguma coisa. Que falta? O sal. Porque é o sal que vai realçar o sabor. É o sal que vai realçar o sabor no alimento, né? É ele que vai dar gosto. Não precisa ser aquela comida salgada, claro, né? Porque às vezes nas nossas casas há pessoas que não podem com sal. Então não precisa ser aquela comida salgada, mas ela tem que ter um pouquinho de sal, né? E se você coloca uma pimentinha na feijoada, aquele molho de pimenta, né? Gostoso, com assim que tenha um pouquinho de sal, que maravilha, né? Que delícia fica isso, né? E se falta o sal, já acabou tudo. Não tem gosto, né? Não tem sabor, né? Perde todo aquilo que a gente esperava, né? E aí a gente começa a procurar. Aí vai atrás do sal. Quando você põe uma pitadinha de sal, você fala, agora sim, chegou, né? A mesma coisa somos nós. Todos nós, né? Temos que ter esse sabor, essa delícia. Eu, vocês vão até rir, né? Porque dizer, como a gente vai ter sabor, né? Como a gente vai ter essa delícia que você está dizendo, né? Então, nós temos que ter sal. Sal no nosso coração. Sal no nosso espírito de vida. Sal no nosso dia a dia. Todo cristão deve ter esse sal no teu coração. Porque esse sal você vai levar para as outras pessoas. E as outras pessoas que se aproximarem de você vai conversar com você e depois ela vai dizer, nossa, que gostoso é falar com você. Eu falei tanto, você nem falou nada, você saiu olhando para mim, né? Só tá me ouvindo. Mas como é gostoso! E as poucas palavras que você disse, assim, entrou no meu coração como, como uma delícia, como uma coisa maravilhosa,
como aquela coisa que eu esperava. Você falou pouco, mas falou tudo. Você falou 3 palavras, mas você falou tudo o que eu precisava ouvir. Você disse uma frase, mas essa frase é tudo. Preencheu o meu coração. É esse o sal que nós temos que ser para as outras pessoas. Todo cristão deve ser esse sal para o outro. Deve ser esse sal para aquele que necessita. Deve ser esse sal para aquele que espera uma palavra de carinho, uma palavra de contemplação, uma palavra de alimento, uma palavra de alicerce, né, para que ajude ela a crescer na vida. Ajude ela a sair daquilo que ela está, daquele patamar tão baixo. Porque uma pessoa sem Deus, uma pessoa que... E não é aquele negócio, né? Eu rezo, eu vou à missa todos os domingos. Mas você acredita que realmente Deus pode mudar a sua vida? Se você acredita, então você tem que levar esse Deus para os outros também, né? E é por isso que eu estou aqui, né? Levando esse Cristo para o meu próximo, para aquele que necessita. Porque se alguém ouvir, não precisa ouvir tudo o que eu falo, mas se ouvir uma palavra, e se dessa palavra ela construir alguma coisa na vida dela, esse é o que Deus está me pedindo. Essa palavra. Essa palavra de contentamento. Essa palavra que preenche a vida dela. É isso que Deus me pede. Deus não me pede para eu ficar aqui, né, falando blá 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 blá, enchendo linguiça. Não. Deus me pede para ser a planta que aquela outra pessoa necessita. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram e já falaram, não, ela falou isso que eu preciso hoje, agora, né? Por isso nós temos que ser esse sal na sociedade. Nós temos que ser esse sal para aquele que necessita da gente, né? Nós temos que ser esse sal que salga, que põe uma pitadinha, né, para o outro. Porque às vezes nós não falamos nada, mas a pessoa chega e fala, conta a vida inteira dela pra gente. Ela nem nunca te viu na vida, mas ela contou a vida inteira dela pra você. E por que ela contou a vida inteira dela pra você? Porque ela confiou naquilo que você vai responder pra ela. Ou ela confiou naquela oração que você vai fazer pra ela. Você nem respondeu, mas ela confiou naquela oração que você vai fazer pra ela. Porque ela sabe, ela tem a certeza que ela está conversando com você e você tem Deus no coração e você vai transmitir isso para ela. Por isso todo cristão deve, né, tem essa obrigação de levar Deus ao outro, né? Ela não me disse nada, né, mas eu ouvi como se eu fosse a única pessoa na face da terra. Olha, isso é muito interessante. Não é que seja interessante. Isso é muito forte. Porque ela vai dizer a outra pessoa, sabe, eu nunca vi aquela pessoa na minha vida, mas eu falei com ela e ela me ouviu como se eu fosse a única pessoa na face da terra. Como se ela não tivesse mais nada o que fazer. E foi assim que ela me ouviu. Isso é muito forte. Por quê? Porque ela confiou naquilo que ela estava falando para você. Ela confiou que você não ia passar aquilo que ela estava falando para outro. Ela confiou que você iria, nas suas orações, colocar ela e tudo aquilo que ela estava falando nas orações dela. Isso é uma pessoa que necessita de você e você precisa falar para ela aquilo que ela merece, aquilo que ela precisa naquele momento. Talvez você não fale nada, mas só em ouvir
já é uma obra de caridade muito grande. Então, preocupar-se com a outra, preocupar-se com aquilo que o outro necessita de você, preocupar-se porque o outro vai necessitar de você, preocupar-se porque o outro espera de você, porque você sabe que você é cristão, principalmente se ele vê que você reza, que você está ali, ó, contando as contas do terço. Às vezes você não está contando as contas do terço, mas quando você olha para ela, você transmite para ela esse ar de paz. É assim que temos que ser para os outros. Cristo nos deu a missa, né? A missão de levar as almas a conhecer, a amá-lo e ser o seu filho predileto. É isso que Cristo quer que nós transmitamos aos outros. Ser seus filhos prediletos. Peçamos, né? Peçamos a Deus, né? Peçamos ao Espírito Santo que nos dê mesmo essa luz para conhecer, amar e querer a cada um que está ao nosso lado. Muito obrigada a você que me ouviu mais uma vez e nos encontraremos no nosso próximo encontro. Muito obrigada.